Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade aos nossos assuntos aqui de arte, sobre a arte na rua, a arte acessível a todas as pessoas, o teatro e a acessibilidade da arte com o passar do tempo. Vamos lá, quero compartilhar agora com vocês o livro, nosso livro, vamos lá. Então, nós estamos aqui na página 65, Teatro e Arte Pública. Vamos continuar falando da contribuição de Amir Haddad, diretor brasileiro, junto com o teatro de rua, com o teatro de rua. Vamos lá? Diferentemente de muitas pessoas que imaginam que a arte existe apenas em espaços fechados, que com um certo tempo houve isso sim, que a arte era só espaço fechado, teatro era só espaço fechado, museus, só existiam os museus, as galerias, espaços fechados, não. Hoje as coisas foram mudando, né? Não se existe só mais isso. O foco ultimamente é trazer a arte a mais pessoas, a um número maior de pessoas, principalmente aquelas pessoas que não têm condições financeiras para conhecer uma obra de arte, entre outros. Então, a arte hoje ela ocupa diferentes espaços, as ruas, as praças, metrôs, universidades, por meio de como? Por meio do teatro, por meio do teatro de rua e muitas vezes também por intervenções artísticas, são aquelas obras de arte que são colocadas no meio da rua para chamar a atenção das pessoas também. Então, isso tudo é considerado uma arte pública, ou seja, ela é acessível a todos. Costuma-se, essa arte pública costuma-se ser marcado por quê? Principalmente pelo teatro de rua, no teatro de rua, ser marcado pela vontade dos artistas em entrar em contato com o público, não só nos espetáculos fechados, mas também com maior número de público e trazer mais pessoas para a arte. Por isso que às vezes pode ser encarado também como uma ação política, ou seja, porque dá acesso a alguma coisa para alguém. Seria o quê? Dar acesso à arte para outras pessoas. Principalmente porque aqui no Brasil nós não temos eu falo, esse cunho histórico de costume também, de ter acessibilidade à arte, igual lá na Europa, que o maior dos movimentos, os movimentos artísticos surgiram todos lá na Europa, né? Então lá a criança ela já é acostumada a crescer com esses movimentos artísticos, com essa arte, é acessível, né, a maioria das pessoas. Então aqui no Brasil começa com o teatro de rua para dar essa acessibilidade para as pessoas. Aqui nós temos uma palavra do artista, do Amir Haddad, que nós discutimos na live anterior, na nossa live. Foi muito bem proveitoso falando dessa acessibilidade, né? Desse trabalho que o Amir Haddad faz. Então, o que acontece? Os temas do teatro brasileiro, teatro de rua, estão ligados muitas vezes à realidade dos trabalhadores. Um teatro tradicional de rua mais antigo do Brasil seria o teatro de bonecos, é o tradicional mamulengo, que acontece lá no estado de Pernambuco, que é aquele teatro com bonecos tipo fantoche, só que os bonecos são um pouco diferenciados, tem rostos, tem pinturas, e essas pinturas e essas vestimentas, esses figurinos desses bonecos, desses tipo, entre aspas, de fantoche, são feitos todos pelo artista. Esse artista é o chamado de mamulengueiro. O mamulengueiro, muitas vezes, também, o mamulengo, muitas vezes, ele é conhecido por outros nomes. O mamulengo, ele é conhecido em Pernambuco por esse nome, mas na Paraíba, por exemplo, é chamado de babau e no Rio Grande do Norte é chamado de mané gostoso, aliás, não, de João Redondo, na Bahia de Mané Gostoso, no Ceará de Casimiro Coco, no Piauí, em Minas Gerais de Briguela, em São Paulo também e no Rio de Janeiro também de Briguela. Então, a maioria das pessoas, muitos artistas trabalham com esse tipo de fantoche, esse tipo de boneco, mas se diferencia o nome. Muitas vezes
Os bonecos são feitos de luva, é como se fosse um fantoche mesmo, como eu havia explicado, que tem a cabeça de madeira, ou de massa, ou de papelão. E são pintados à mão e vestidos com camisolão de pano, para tampar todo o braço também. O que acontece? O artista que criou o boneco, que pintou o boneco, também improvisa muitas vezes a criação e a identidade desse boneco. Então, ele improvisa como que é contada essa história, muitas vezes em diálogos também. Eles contam a vida cotidiana do público, contam a vida do trabalhador em geral. Então, esse tipo de boneco, essa manipulação, essa arte de manipular esses bonecos, os mamulengos, ela é passada de geração em geração. Por isso que é uma herança, que é considerada uma herança artística cultural. E essas pessoas que manipulam esses bonecos na tradição brasileira são chamados não só de mamulengueiros, mas também são chamados de brincantes, porque ao mesmo tempo que é uma arte, que é uma manipulação de boneco, que é um teatro, também é uma forma de se brincar. Você também brinca com os bonecos, porque o boneco em si, dentro da história, dentro do nosso cotidiano cultural, ele tem uma função de brinquedo, né? Então, por isso que é chamado de brincante também. Aí, tem vários papéis, esses brincantes, né? Ele é mestre, ao mesmo tempo que ele é mestre. Por quê? Porque ele acumula funções de empresário, ator principal, manipulador, é o que criou os bonecos. Também temos o contramestre, porque manipula, ele também é chamado de contramestre porque ele manipula os bonecos, dialoga, sustenta, improvisa. Também são chamados de folgações ou ajudantes. Aí tem esses ajudantes que ajudam na dança, que cantam com os músicos, que colocam músicas também, que arrumam as cenas, tudo, para incrementar a situação ali, né? E Mateus, que é um interlocutor entre o mágico e os bonecos. Então, e tem também os instrumentistas, ou os batuqueiros, porque necessita de música e de cantorias também nessas encenações de dança dos mamulengos. O Ramir Haddad também fundou outros tipos de arte, de teatros, não só dava foco nesses mamulengos, mas também fundou teatros de rua, como o Grupo Tá na Rua, que foi criado em 1980, no Rio de Janeiro. Ele dirigiu também várias peças de teatro, fundou também teatro, além de fundar o teatro de rua, ele também trabalhou em teatros comerciais, que rendeu prêmios importantíssimos também. Mas o Tá na Rua é um dos principais grupos de teatro do Brasil criados por ele. E por quê? Porque ele está ligada a manifestações culturais tradicionais do país. Ou seja, e também promove formação de projetos educacionais e também ajuda as crianças, trabalham com crianças, adolescentes, em situação de vulnerabilidade social também, crianças em risco. Então, faz oficina para essas crianças e para esses adolescentes, trazendo as crianças e os adolescentes para o mundo do teatro e para o mundo da arte, mudando essa visão dessas crianças que estão vulneráveis socialmente. Que nós temos uma fala importante que eu até circulei, que é uma palavra do artista também, do Ramir Haddad. Vou dar uma lidinha aqui para vocês para a gente entender melhor. Quando começamos a ir para a rua, praticamente não havia teatro na rua no Brasil. Nosso referencial eram os camelôs e os artistas de rua. Eram aqueles camelôs que vendiam mágicas, vendiam remédios para o calo e mil outras bugigangas. Nós os observávamos e quando fazia teatro para vender suas mercadorias, como seguravam a roda, como esquentavam o espaço de atuação, como brincavam com o público. Um público que eles, em momento nenhum, ignoravam, pois sabia que ele só permaneceria para assistir às suas demonstrações se soubessem como que estava. Então, gente, ele citou aí os camelôs, né, que ele via, que o camelô é um vendedor que tenta puxar o público e trabalha com o público também, né, com o povo em si, né, com todas as pessoas, diferentemente de camada social
ou não. Então, ele prestou bastante atenção nesse trabalho e trouxe o teatro de rua para esse mesmo patamar, né? Aí nós temos outras também, outros teatros que o Haddad também fez, que seria o Natal dos Pobres, em 2013, que comemora essa data, que é um alto que comemora essa data do calendário cristão e, ao mesmo tempo, faz uma crítica à desigualdade social. É o Natal mesmo, é o amor, é o nascimento de Jesus, essa questão cristã, mas faz uma crítica à desigualdade social. Esse teatro aí, vocês podem ver que, olha lá, na rua mesmo, né? E as vestimentas totalmente para o povo, né? Em 2015, o Som dos Marchinhas ocorreu também, as marchinhas carnavalescas, que foi feito pelo bloco Tá na Rua também, desse grupo de teatro Tá na Rua, que levou a música, a dança e o teatro para moradores da Vila Kennedy, bairro de classe média baixa localizada na zona oeste do Rio de Janeiro. Então, levando mais a arte para as pessoas que não têm acessibilidade. Então, está aí a importância do trabalho de Amir Haddad. O que seria? Levar acessibilidade por meio desses grupos teatrais de rua para as pessoas. O que eu peço para vocês? Eu citei aqui alguns grupos de teatro, alguns mamulengos também. Peço para vocês que vocês pesquisem mais 3 grupos de teatro, teatro de rua, e mencionem onde que eles ocorrem, o surgimento, a crítica que eles fazem, que sempre fazem alguma crítica, que contexto que eles falam nesse teatro, tudo bem? Então, conto com vocês, conto com a colaboração de vocês, fiquem atentos às atividades, ao cronograma e às lives, tá bom? Fiquem com Deus e bom final de semana para todos. Tchau, tchau.